Antes de tudo existir, antes do mundo ser criado, antes mesmo do tempo começar a contar, havia algo além da nossa compreensão humana. Um mistério profundo e inescrutável que, ao longo da história, provocou questionamentos, curiosidade e reflexões. E esse mistério foi revelado por Jesus. A palavra de Deus nos oferece vislumbres desse tempo eterno, onde tudo o que existia era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita unidade e amor. Já imaginou como seria? O que isso significa para nós hoje? Pare por um instante e tente visualizar isso. Antes de tudo que conhecemos, antes das estrelas no céu, das montanhas na terra, antes até mesmo de existir o conceito de tempo, havia Deus. Pai, Filho e Espírito Santo em comunhão perfeita. Não havia solidão, não havia necessidade. E o mais incrível é que, antes que o universo fosse sequer um pensamento, já havia um plano. Sim, um plano divino que incluía você e eu. Jesus nos oferece uma compreensão única desse mistério. Em uma das orações mais poderosas e íntimas que encontramos nas Escrituras, Jesus ora ao Pai e diz: Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Jesus revela algo extraordinário aqui. Ele estava lá, antes da criação do mundo, em plena glória com o Pai. Ele já existia, muito antes do universo ser moldado. Isso mexe com a sua mente? Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. O que podemos tirar disso? A criação do universo e tudo o que nele há não foi um simples ato aleatório de Deus. Deus, que já era completo em amor e comunhão, decidiu criar o universo. A criação foi um ato de amor. Pense comigo, Deus, que é perfeito em si mesmo, não precisava criar nada. Ele já tinha tudo em perfeita harmonia na Trindade. Então, por que ele criou o universo e nos colocou aqui? A resposta está no amor. Comente abaixo se você acredita que tudo foi criado por amor. Esse amor eterno, que existia na perfeita comunhão da Trindade, foi compartilhado conosco. Mas aqui vem algo mais profundo. Deus já sabia que a humanidade pecaria. Ele sabia que a criação cairia em pecado, que o mal entraria no mundo. E mesmo assim, ele decidiu nos criar. Isso nos leva a uma revelação incrível. Antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado um plano de redenção. Em outras palavras, antes mesmo de Adão e Eva existirem, Deus já tinha planejado um meio de nos trazer de volta para Ele. A Bíblia nos diz que Jesus, o Filho de Deus, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Isso significa que, antes que o pecado entrasse no mundo, o plano de salvação já estava em ação. Pense nisso. O sacrifício de Jesus na cruz não foi uma solução improvisada ou uma reação ao pecado humano. Foi um plano eterno. E qual é o propósito disso? Deixe seu comentário se essa revelação toca você de alguma forma. Jesus sempre foi o centro do plano de Deus. Ele não é apenas o Salvador, mas também o Criador. Lemos em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso significa que Jesus não apenas esteve presente antes da criação, mas foi o meio pelo qual tudo foi criado. O universo inteiro, as galáxias, as estrelas, os planetas, tudo foi criado por meio de Jesus. Ele é o Verbo, a palavra de Deus, que trouxe à existência todas as coisas. Isso nos leva a refletir sobre a profundidade da nossa conexão com Jesus. Nós também fomos criados por Ele e para Ele. Agora pense um pouco sobre o que isso significa para você. Se Deus já tinha um plano de redenção antes da criação do mundo, se Jesus já era o Cordeiro que seria sacrificado, isso não revela o quanto somos amados? Isso não te faz perceber o quanto Deus estava disposto a nos resgatar, mesmo antes de cairmos? Escreva nos comentários o que isso significa para você. Desde a eternidade, Deus nos amava. Antes de existirmos, Ele já tinha um plano para nossas vidas. Ele já tinha planejado a redenção da humanidade e Jesus, seu Filho, estava no centro desse plano.
Em Efésios 1:4, lemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso significa que antes de qualquer coisa existir, antes de o primeiro átomo ser criado, Deus já nos conhecia. Ele já tinha um propósito para nossas vidas. E esse propósito é vivermos em comunhão com Ele, sermos transformados pela sua graça e participarmos do seu amor. Você já parou para pensar no impacto dessa verdade? Que antes de você nascer, antes de o mundo existir, Deus já tinha um plano específico para a sua vida? Isso nos dá uma nova perspectiva, não é? Não estamos aqui por acaso. Fomos criados com um propósito divino. Comente abaixo se você acredita que Deus tem um propósito específico para a sua vida. Agora reflita comigo. Deus, em sua sabedoria eterna, já sabia que a criação cairia em pecado. Ele sabia que o mundo seria marcado pela dor, pelo sofrimento, pela separação dele. E mesmo assim, ele escolheu criar. Isso nos mostra o quanto o plano de redenção era central no coração de Deus. Ele criou o universo com a intenção de redimir a humanidade. Jesus não veio ao mundo apenas como um remédio de última hora. Ele era o centro do plano desde o início. Isso nos leva a uma verdade profunda. Não importa o quão longe o ser humano tenha se afastado de Deus, sempre houve um caminho de volta. Esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você crê que Jesus é o caminho de volta para Deus, deixe seu amém nos comentários. O que isso significa para a nossa vida hoje? Saber que fomos parte do plano de Deus desde o início muda tudo. Isso nos dá uma sensação de propósito, de pertencimento. Não somos apenas criaturas vagando por um universo sem sentido. Somos parte do plano eterno de Deus. Fomos criados para viver em comunhão com Ele, para participar do seu amor e da sua glória. Você já experimentou essa comunhão com Deus? Deixe nos comentários sua experiência. Mas como vivemos essa realidade no dia a dia? Como essa verdade impacta a maneira como lidamos com nossas dificuldades, nossos desafios e nossos relacionamentos? Quando entendemos que fomos criados por amor, para um propósito divino, nossas prioridades mudam. Passamos a viver de maneira diferente, com os olhos fixos na eternidade, sabendo que nossa vida não é limitada ao aqui e agora. Isso te faz pensar? Deixe sua reflexão nos comentários e compartilhe com a comunidade como essa verdade transformou sua vida. Agora vamos mais fundo. Antes da criação do mundo, não havia tempo, não havia matéria, não havia limitações. Tudo o que existia era Deus em sua plenitude, e Ele decidiu nos criar à sua imagem. Ele decidiu compartilhar o seu amor conosco, mas esse amor também exigiu um sacrifício. Deus sabia que o pecado separaria a humanidade dele, mas Ele também sabia que Jesus traria reconciliação. Você já agradeceu por esse sacrifício? Se sim, comente gratidão, Senhor, abaixo. Uma das maiores bênçãos que podemos experimentar é o entendimento de que não estamos sozinhos. Fomos criados por um Deus que nos ama, que nos conhece profundamente e que tem um plano perfeito para as nossas vidas. Esse plano começou muito antes de nascermos, muito antes de o mundo ser criado. Nós fazemos parte de algo maior, algo eterno. Quando enfrentamos dificuldades, podemos lembrar que Deus já tinha previsto tudo e já tinha providenciado um meio de nos resgatar. Isso não te dá paz? Se você sente essa paz, comente "Eu confio em Deus" nos comentários. Vamos juntos refletir sobre o quanto somos abençoados por fazermos parte desse plano eterno. Deus não apenas criou o universo, Ele também criou um caminho de volta para si, através de Jesus. E esse caminho estava planejado desde antes da fundação do mundo. Isso nos dá a certeza de que não importa o que aconteça em nossas vidas, o amor de Deus por nós é imutável. Você já sentiu o amor de Deus de forma profunda? Compartilhe sua experiência nos comentários. Agora, que tal refletirmos sobre o futuro? Se Deus já tinha tudo planejado desde o início, isso significa que Ele também já sabe como será o nosso amanhã. Ele já conhece cada passo que daremos,
cada decisão que tomaremos. E Ele continua a nos guiar, continua a nos amar, continua a nos sustentar. Você confia que Deus tem o controle do seu futuro? Deixe sua resposta nos comentários e vamos juntos meditar sobre essa confiança. Uma coisa é certa: quando olhamos para a eternidade, percebemos que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Fomos chamados para viver com propósito, para refletir o amor de Deus e para compartilhar essa mensagem de esperança com os outros. E isso começa agora, neste momento, com você. Se essa mensagem tocou o seu coração, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões profundas. Este mistério revelado em Cristo nos mostra o quanto somos amados. Desde antes do mundo existir, Deus já tinha um plano para nos resgatar. E esse plano incluía você. Escreva nos comentários: eu faço parte do plano eterno de Deus. Vamos juntos compartilhar essa mensagem e alcançar ainda mais pessoas com o amor de Deus.